Olá! Hoje a gente analisa um material que explora os conceitos de visão e foco, usando a construção do Templo de Salomão como um grande estudo de caso. E o que me chamou a atenção aqui foi a clareza da distinção entre os dois conceitos. A analogia do templo é, sem dúvida, muito potente. Sim, muito. Vamos ver então como a gente pode aprofundar ainda mais esse impacto. Vamos lá. O primeiro ponto é que a narrativa poderia criar uma ponte mais explícita e mais coesa entre os conceitos de gestão e os princípios espirituais. Entendi. Você acha que a justaposição atual poderia ser, na verdade, uma síntese mais poderosa? Exatamente. Hoje o texto define visão e foco de um jeito quase secular, sabe? Como numa palestra de negócios. E só depois aplica a camada espiritual? Isso, elas correm em paralelo, mas, assim, não se fundem de verdade. Isso pode acabar fragmentando a mensagem para o ouvinte. É verdade, o leitor que tem que fazer essa conexão final. A sugestão seria, então, tecer essa dimensão espiritual direto nas definições, desde o comecinho. Ah, interessante. Então, em vez de apresentar a visão e depois conectar com a fé, A própria visão já seria enquadrada como uma manifestação da fé. E o foco não seria só trabalho duro, mas um ato de devoção, de mordomia. gostei. Então, em vez de dizer algo como visão é a habilidade de ver o todo, a fé está ligada à visão, a gente poderia tentar algo mais integrado? Tipo, a verdadeira visão, aquela que constrói legados, é a fé tornada tangível na mente. É a capacidade, como a de Abraão, de enxergar a promessa nas estrelas. Perfeito, é isso. E para o foco, a mesma coisa. Poderia ser algo como a disciplina espiritual de traduzir a visão celestial em trabalho terreno, onde cada tijolo é uma oração materializada. Uau, isso eleva muito o nível da discussão. E falando em tijolo, isso me leva ao segundo ponto. Que é justamente sobre o uso do Templo de Salomão. Exato. O exemplo do templo pode ser elevado de uma ilustração para se tornar o fio condutor de toda a narrativa. Isso aumentaria muito o impacto emocional e didático. Concordo plenamente. O templo é o pilar do argumento, né? Ele demonstra tanto a visão quanto o foco. Sim, mas a narrativa às vezes se afasta para discutir princípios gerais. E aí a gente perde um pouco da força da metáfora. Exato. A ideia é reestruturar o material para que a jornada de construção do templo seja a espinha dorsal mesmo, em vez de ser um exemplo ao qual se retorna. Ele se torna o veículo através do qual tudo é explicado. Isso! A gente poderia começar direto com um desafio. Como assim? Tipo, começar com a pergunta: como se ergue um edifício de 56 metros a partir de uma imagem mental? Ah, boa! Começa-se com a visão, o passeio por um futuro que ainda não existe. E aí, para introduzir o foco, A gente usa uma fase específica da obra. poderia ser, mas a visão não move uma única pedra. Aqui entra o foco. Pensemos nos 40 mil metros quadrados de pedras de Hebron. Cada uma exigiu concentração, energia e recursos, dia após dia transformando o invisível em uma muralha. Isso ancora a lição numa história concreta, contínua. Fica muito mais poderoso. Então, resumindo, as duas grandes oportunidades que a gente vê aqui são: Primeiro, fundir os conceitos de gestão e espiritualidade numa definição única e mais forte. em vez de apresentá-los em camadas separadas. E segundo, usar a história da construção do templo não como um exemplo, mas como a estrutura central que guia toda a narrativa. Exato. Essas mudanças podem transformar uma mensagem que já é clara em uma experiência muito mais imersiva e, com certeza, memorável. Ao aprofundar essas conexões, o argumento se torna ainda mais convincente. Sem dúvida. Olha, quando você tiver uma nova versão, a gente adoraria dar uma olhada. Por favor, envie para nós.